Queridos amigos, amados ouvintes, pessoas maravilhosas que estão aí do outro lado, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Espírita. Hoje é 21 de julho de 2022 e nós estamos aqui muito felizes porque ontem foi o Dia da Amizade, né? Dia Internacional da Amizade, e a gente tá aqui para dizer para vocês, né, muito obrigada, porque esse programa é feito de amigos para amigos, né? Nós estamos aqui todos juntos, reunidos, graças ao bom Deus, e é muito bom estar aqui entre amigos para comemorar o Dia da Amizade, né? Dá aqui o meu boa noite, meu obrigada às patrocinadoras, né? Vocês que estão aqui na live já viram o videozinho delas aí, então meu muito obrigada, meninas, essas são extremamente importantes pra gente estar aqui, né? E boa noite, Samira. Boa noite, Thay. Boa noite, amigos que acompanham o Conexão Espírita. Mais uma alegria, né, estarmos aqui, como o Thay já falou, em mais um dia de conexão, mais um programa. E hoje falando sobre um tema tão importante, tão fundamental nas nossas vidas, né? As nossas amizades, esses amigos que o nosso bom Deus coloca em nossas vidas para nos ajudar na nossa jornada. E aí vamos aproveitar e mandar aquele abraço carinhoso para os nossos parceiros e amigos, o pessoal do Lado de Carla, do Portal do Magnetismo Humano e também todos os integrantes do grupo GEVA, né? O grupo de estudos espíritas Verdade e Amor, esses amigos queridos que a doutrina espírita nos apresentou, né? Nos aproximou nesse período de pandemia e que tanto nos auxiliam, tanto nos ajudam no Conexão e nos nossos estudos, não é, Thay? Sim, sem dúvida. E aí já pedindo aí aos amigos que demonstrem o seu carinho por nós, clicando no botão do like, né? Compartilhando também, copiando o link no YouTube, no Facebook, isso ajuda muito a gente, até para divulgar mais, né? Para que chegue a mais pessoas, porque é preciso, tá? E também deixa boa noite lá no comentário, deixa aqui, me diga de onde você nos escuta, de onde você nos assiste, né? Se você for de outro estado também, nos diga, porque a gente tá aqui do interior do Ceará. Eu tô aqui com um celularzinho aqui, tô aqui fuçando esperando boa noite de vocês, tá bom? Boa noite aqui de Dioguinho já chegou, boa noite, Ana Clébia também, muito boa noite, Ana Clébia. Bom, foi muito fácil estudar para esse programa. Raramente né, Samira? Muito raramente é fácil ou é simples de entender e de passar por uma mensagem simples, mas esse de hoje foi bem simples de entender, né? E muito gostoso também, deixa o coração da gente quentinho. São informações que ao longo da nossa vida, assim, a gente parece que já sabe, né? Nós já sabemos o quanto os amigos são importantes, né? Aquela música que diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? E aí, num dia como o de ontem, em que a gente comemora esse dia da amizade, esse dia para celebrar, né, essa relação tão gostosa que nós temos ao longo de toda a nossa existência, foi realmente muito prazeroso poder, assim, reler, fazer as pesquisas, entender como foi que esse dia surgiu, por quê, né? Qual é o objetivo e também avaliar ao longo da nossa existência, assim, olhar para os amigos que a gente tem na nossa vida hoje, para os amigos tão queridos que são lá desde a infância, né? Sim. E tantas histórias de amigos que são inesquecíveis e são fundamentais na nossa vida. É verdade. O nosso tema, né, a gente escolheu amigos mais chegados que irmãos, porque é bem isso, é sobre isso mesmo que a gente vai conversar, né? É sobre esses amigos que chegam na nossa vida de forma, muitas vezes, mágica, né?
E aí, quando eles aparecem, nunca mais eles saem, eles ficam para sempre, né? Os laços entre esse tipo de amigo e a gente é indestrutível, né? Ele é eterno. Mas aí, eu não sei se acontece contigo, Samira, mas sempre que eu falo de amizade com alguém, a pessoa diz, não, Tayane, mas tem tanto amigo falso, é tanta gente falsa, né, no mundo. É assim, Thay, o que eu vejo sobre isso, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós temos ainda as nossas más inclinações. E diante disso, a gente não pode esperar perfeição para ter assim aquele sentimento perfeito e que você nunca vai se magoar com aquela pessoa, como que aquela pessoa nunca vai ser motivo nenhum de descontentamento, de ter assim algum conflito. Vai acontecer porque nós temos nossas diferenças, né? Nós temos os nossos pensamentos, nossas manias, nossas preferências. E é lógico que os amigos, eles acabam se atraindo por essas preferências, por essas inclinações, mas nós somos cabeças diferentes, temos bagagens diferentes, pensamentos diferentes, fomos criados em situações e condições diferentes, quer dizer, recebemos informações de forma diferente, então nós não podemos, porque o amigo tem aquela mesma preferência, porque o amigo tá ali junto e geralmente você encontra situações que você vai vivenciar com aquele amigo ali que os dois têm a mesma afinidade, não quer dizer que tudo seja por afinidade. E muitas vezes esses amigos que as pessoas dizem, é um amigo falso, amigo que me traiu, que me magoou, que não me apoiou, que me abandonou. Muitas vezes esses amigos, eles trazem muito aprendizado também. E uma coisa muito interessante, às vezes esses amigos que a gente vê assim, são eles que mostram situações nossas que nós devemos melhorar. Às vezes tem amigos assim que gostam muito da gente e que ficam tentando mostrar pra gente alguma situação, mas não encontra o jeito, tem medo de magoar, né? Mas esses amigos assim, tem aqueles que não querem nem saber, vão lá e dizem, né? Infelizmente esses aí chamam até de inimigos, né? Assim que é importante ter também esses amigos que colocam a clareza, a verdade, aponta aquilo que às vezes você não consegue enxergar, né? Aponta os defeitos mesmo. É verdade. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que chegou depois aqui. A Penha Menezes, minha prima querida, muito boa noite. Inaís, espero que você esteja melhor, viu, nega? Arthur Galdino, boa noite, Arthur. Laís também tá por aqui, nossa patrocinadora maravilhosa. Dioguinho diz assim, Deus enviou anjos em nossas vidas, anjos a quem a gente denomina amigos. E é verdade, né? Arthur, aqueles amigos que passam 2 meses sem se visitar. Tipo eu e tu, né, Arthur? A gente mora 2 quarteirões de um do outro que passa meses. Eu trouxe uma lembrancinha para Arthur de Fortaleza, daquele seminário de magnetismo. Até hoje, não vi ele para entregar. Eu tenho certeza que quando se encontram, a amizade é a mesma magia, o mesmo encanto de do sempre, mesmo né? jeito. O fato desse afastamento não interfere, não interrompe esses laços indestrutíveis de amizade que vocês têm. Jamais. Arthur também é um querido. Arthur é um fofo. Emanuel Siebra tá por aqui assistindo com a gente. A Romildo Fernandes também assistindo no Facebook. Boa noite para vocês. Boa noite também para Naninha, lá na Boa Vista. Jaciele, um cheiro, viu, meu povo? Então, os laços eu achei interessante porque a gente foi pesquisar, né, o início, assim, como que esse início dessa amizade, né? E aí eu li bastante e dentro da doutrina se explica a amizade assim. Existem os laços, né, os laços fluídicos que a gente estabelece com as pessoas. E esses laços, eles têm duas naturezas. Uma natureza material e uma natureza espiritual. Os laços materiais a gente estabelece no dia a dia, na nossa vida, pessoas que a gente trabalha junto, mas que não tem aquela amizade mais profunda, né? E os laços espirituais que impelem 2 espíritos de se juntarem, né? Que coloca esses 2 espíritos
numa atração quase irresistível, uma atração fluídica, né? Onde o fluido se combina. E eles se procuram, né? A gente vê também que normalmente se conectam, se procuram, assim, como que tá buscando Inconscientemente, isso, né? sem ter consciência mesmo dessa busca, mas fica buscando aquela energia, que é justamente os fluidos, né? Muito Pois lindo é. isso. E a gente se une nesse mesmo sentimento, né? A gente gera uma afeição muito grande pela pessoa, e é uma afeição que surge justamente das energias, né? Dos nossos fluidos espirituais. E eu lembro, Samira, eu tenho uma amiga que eu não lembro como a gente ficou amiga. E eu perguntei a ela uma vez, eu disse, tu lembra como foi? Nós somos amigas desde o ensino fundamental. E aí, uma vez eu perguntei, tu lembra como foi que a gente ficou amiga? Ela não faço a menor ideia. Eu só me lembro que tu não era minha amiga e de repente tu é minha amiga e eu não sei como foi que aconteceu, né? Aí ela tá, inclusive, gestante, né? Meu primeiro sobrinho, né? Minha patrocinadora maravilhosa, Laís. A gente é amiga desde o ensino fundamental. E eu não lembro, não consigo lembrar. E nem ela, né? Porque ela é mais lesada do que eu. E aí, quando acontecem coisas assim, de tipo, eu tá triste, passando por alguma coisa, do nada ela me liga, entendeu? Ela tem ela sente no cheiro, assim, no ar, ela capta no ar, né? Ela tem dessas. E aí, essas amizades dessa forma, a gente só consegue explicar por meio desses laços espirituais, né? Exatamente. Tá, e você falando aí da nossa patrocinadora, Laís, né? Que é aí a sua amiga, tão especial e tudo. E uma outra patrocinadora nossa é a minha amiga de infância, que é a Ana Maria, da Loja Criativa, né? Ana Maria, eu acho que ela é a primeira amiga que eu lembro, né? E eu tenho uma lembrança muito clara, a gente muito criança ainda, eu acredito que as pessoas dizem que a gente não tem lembrança quando tem 2, 3 anos, né? Uhum. Mas eu lembro, assim, nós muito pequenininhas, tomando banho nas bicas maravilhosas que tem lá na casa de Ana Maria. Nossa amizade, eu acredito que aconteceu porque as nossas mães trabalhavam na mesma escola. Uhum. E eu não sei se algum dia de domingo, feriado, não sei, se reuniram e eu lembro muito claro desse banho, nessas bicas. Depois nós fomos colegas de sala, né? Nós começamos a estudar juntas na mesma turma, só que aí eu avancei, né? Porque eu consegui, não sei como, aprender a ler mais rápido, e aí fizeram um teste comigo e eu fui para uma série depois. E aí nós ficamos separadas, né? Ela ficou no pré-1, na época era pré-1, pré-2, né? E aí ela ficou no pré-1 e eu avancei, né, para fazer o teste. Se não conseguisse acompanhar a turma, eu retornaria pro pré-1. Mas aí deu certo. E aí nós ficamos nessa, sempre em turmas diferentes, mas nossa amizade, assim, se estende até hoje. Passamos períodos, assim, da nossa vida que a gente acabou, assim, se afastando mais, né, assim, por não ter os mesmos interesses, porque vem a vida adulta, e aí vem a questão... As obrigações, né? Do trabalho, família, filhos, né? E aí a gente acabou se afastando nesse sentido, de programas diferentes, porque a vida trazia pra gente programas diferentes. Sim. Mas nossa amizade era incrível, porque, assim, no momento em que a gente se encontra, parece, assim, que estava tudo certo, que nós estávamos convivendo diariamente, sabe? Uma sabendo de tudo da outra e tá tudo bem. Pois é. Aconteceu... com Laís é desse jeito também, né? Se eu estiver mentindo, tu diz aí. Se disser, eu me intrigo. E a gente é desse jeito. Laís casou e foi embora, mulher. Me abandonou. Foi pra Nova Russas. Ficou lá não sei quanto tempo. Me abandonou. Mas nada não. Deus tá vendo. Mas a vida cobra. A questão da amizade justamente é essa. É você entender os ciclos, né? Do outro. E tá bem com isso. Você ficar feliz, mesmo que se sinta, de certa maneira, abandonada, né? Excluída e tudo. Mas o fato de você saber que aquela pessoa que você tanto gosta tá bem, tá feliz, tá ali buscando os seus ideais, conquistando, né, seu espaço, a gente fica feliz. Eu brinco que ela me abandonou, mas não me abandonou, não.
Numas dessas aí, de eu estar bem mal, ela ligou, né, lá de Nova Russas. E aí, do nada, ela, tá tudo bem? Aí eu, não tá, enfim. E aí, além desses amigos que ficam, a gente tem muitos amigos que ficam pelo caminho. Sim. Né? Amigos da escola, pessoas que vivem na nossa vida intensamente e depois nunca mais a gente vê. E é natural, né? Uma vez, uma pessoa me perguntou assim, porque eu não... Me disse, né, na verdade, eu não tenho amigos. Porque as pessoas são amigos 2 meses, 1 ano, e depois elas desaparecem. Aí eu disse, coisa boa. É bom assim, porque aí você faz mais. Como é que você acha que Roberto Carlos tinha 1 milhão de amigos? Não era ao mesmo tempo, era um de cada vez. Então a gente precisa realmente dessas fases, porque os amigos eles vêm, nos ajudam naquele momento específico. Quando a gente não tem mais essa afinidade material, né, dos fluidos materiais, quando a gente não tem mais ali como ajudar a pessoa a crescer, nem a pessoa tem mais como ajudar a gente a crescer, ela precisa seguir um outro caminho e tá tudo bem, novos amigos virão, né? E aí depois, se for um amigo realmente com os laços espirituais fortes, aí a gente vai se encontrar daqui a pouco, tá junto de novo, né? Isso. A missão foi cumprida, né? O que precisava ser aprendido ali naquela relação foi estabelecido, foi cumprido. E aí cada um segue o seu caminho, né? E ainda bem, né, Thay, que hoje existe uma facilidade maior para que as pessoas não percam os seus amigos pelo caminho. Que por mais distantes que estejam, nós temos aí as redes sociais, a internet, que facilita essa comunicação. Eu lembro que muitos amigos meus da época da escola, né, amigos que faziam parte do Léo Clube, quando eu fazia parte também, amigos que nós conhecemos viajando justamente com o Léo, né, nas cidades aí do Ceará inteiro, muitos amigos queridos que foram importantíssimos, que deixaram muitas lições e que a gente guarda na memória com muito carinho. Alguns, né, justamente agora, por conta das redes sociais, nós nos reencontramos, grupos foram criados, e como é bom restabelecer esses laços de amizade, né? Mas a gente sabe que antes de ter essa questão da internet, das redes sociais, amigos muito queridos realmente mudavam de cidade, né? Partiam, e a comunicação ficava mesmo que difícil. E aí a pessoa passava a ser como se fosse um estranho. Mas é interessante ver que algumas pessoas, por mais que o tempo passe, quando se reencontra, a amizade se renova. É muito, muito bom isso. É verdade. E só conseguimos explicar isso justamente pela questão dos fluidos, né? Pela energia que aproximou ali aquela amizade. Eu lembrando, eu estava estudando, né, nessa questão da amizade, e aí eu lembrei. Eu vou contar uma historinha para vocês, eu vou ocultar o nome das pessoas, né, envolvidas, porque eu não pedi autorização, né, e a pessoa pode ficar chateada. Mas a historinha é assim, nós estávamos já no GEVA, né, vamos começar com a história do GEVA. Pera ainda, calma que eu tô confusa, é muita coisa. Minha cabeça funciona meio torta. Dentro do GEVA, né, houveram, né, algumas comunicações de um espírito, né, chamado irmão Joaquim, pai Joaquim, alguns chamam de irmão, outros de pai, e ele veio, né, um dos nossos guias, e ele veio e disse que o nosso grupo, que se formou, né, a partir dos ouvintes do Conexão Espírita, e os ouvintes que foram chegando, e formamos um grupo de estudo, e aí a gente não se conhece pessoalmente, a maioria, né? A gente conhece pessoalmente uma minoria, mas nos damos muito bem. E aí ele chegou e disse, olha, vocês estavam se reunindo muito antes daqui. Então a gente estava se reunindo há 6 meses online, e ele disse que os encontros já existiam há 14 meses. Então os espíritos, eles saem durante o sono, né, do corpo, e nesse desdobramento, os espíritos se agrupam com aqueles que realmente são afins,
né, que são simpáticos, que têm a relação da afinidade fluídica do fluido espiritual. E aí são amigos que se reúnem para estudar, como era o nosso caso, né, e para sair em missões. Então, a nossa família, né, por isso é importante que se diga que a nossa família espiritual, a nossa família verdadeira é a espiritual. A nossa família de sangue, ela é muito importante, e ela está aqui com a gente para nos ajudar e a gente ajudá-los. Mas a nossa família realmente não é a nossa família de sangue, porque o corpo deriva do corpo, né? Para a gente existir, foi necessário que a nossa mãe nos desse a luz, mas o nosso espírito não. Então, na espiritualidade, né, nós somos irmãos, então nós somos... a gente não descende um do outro. Né? E essa amizade, esse vínculo que é formado, ele é muito mais forte do que qualquer vínculo que se forme aqui na Terra. Né? Por isso que o tema foi colocado, né? Irmãos, não, amigos mais chegados que irmãos. Porque eu acredito que se a gente for fazer uma pesquisa aqui com as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo o Conexão, todas elas vão ter aquele amigo que tem como um irmão mesmo, né? Que é tão próximo que mesmo não tendo vínculo sanguíneo, não tem assim um parentesco corporal, você sente que aquela pessoa ali é como uma irmã, um irmão para você, de tão próximo, de tão bem que faz a presença daquela pessoa na vida, né? Sim. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos assim, que são amigos irmãos, né? E eu sempre falava muito nas reuniões, né, nos nossos estudos, que a facilidade com que o nosso grupo se afinizou para estudar sempre me surpreendeu. Porque pessoas, né, de lugares bem diferentes, pessoas que nunca se viram, e estarem em uma sala, mesmo que virtual, mas ter tanta facilidade, ser tão normal, tá junto. Sim. Tão bom estar junto. Tão bom, é verdade. E eu acredito que todos com o mesmo sentimento, de que estava no lugar certo, de que estava se sentindo amparado, que estava se sentindo acolhido e que ali sabia que seriam passos muito proveitosos, muito valiosos para o nosso crescimento como espírito. Eu Sim. acredito que esse é um pensamento de todos que fazem o GEVA. Sim, sim. Tem eu anotei aqui até para ler. Na Revista Espírita de 1864, de fevereiro, né, tem dissertações, estudos sobre a reencarnação, tá? E aí tem uma parte que diz assim, que as verdadeiras afeições são as que persistem e se perpetuam sob todas as formas, primeiro na Terra e continua no estado de espírito, numa amizade e num amor inalterável que cresce continuamente, elevando-se mais e mais. E aí, na sequência, ele vai explicando o que determina que aumente mais e mais. Né? Ele fala que a alma que ama a alma. Não é simplesmente a pessoa que ama a pessoa, é a alma que ama a alma da outra pessoa. Ah, eu amo esse texto. E que ele coloca assim, um amigo que, se eles estiverem no mesmo globo, eles vão se atrair, né? Essa família espiritual, se estiver no mesmo globo, eles vão se atrair. Mas se eles estiverem em um encarnado e o outro não, o desencarnado, se estiver em condições, pode ajudar como guia, né? Os nossos guias são pessoas da nossa família, né? Por isso que eles cuidam da gente e não desistem da gente. E aí, ou se ele não tiver em condições, né, de ajudar, mas ele vai estar sempre com um pensamento um no outro, e no sono eles podem se encontrar. Quando chega a hora desse espírito que não está encarnado reencarnar, ele pode reencarnar como um filho, né? E aí cresce ainda, como ele diz, continua crescendo o amor cresce, esse afeto cresce, porque é um amor diferente do que tinha anterior. Isso. Eu acho interessante que ele diz, né, que os espíritos, dependendo da condição, eles podem escolher como vai ser a condição de ligação que eles vão ter, e vai ser de acordo com o que convier para o crescimento
deles, né? Para o coração deles, para o melhoramento deles. E como isso é rico e como é importante a gente saber disso, né? Porque são formas realmente diferentes de amar, mas de fazer com que aquele mesmo amor por aquele espírito tão querido, né? Tá se aperfeiçoando, porque você tá amando de várias maneiras, né? De várias Sim, formas. Isso é muito bacana. é muito legal. E aí, ele continua falando, né, que tudo vai concorrer. Eu gostei demais também desse texto. Eu fiquei lendo várias vezes. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal do Facebook, menina, que eu esqueci. Se eu não estou enganada, esse texto é o mesmo que nós lemos também para fortalecer a questão do programa que nós fizemos sobre almas gêmeas. Foi, né? Eu tenho certeza que sim também. Ana Camila, boa noite. Alexandra Feitosa, dizendo boa noite. Pessoas maravilhosas, a amizade é estar presente mesmo à distância, é verdade. E Irani Lima também está por aqui pelo Facebook. Muito boa noite, viu? Muito obrigada por vocês estarem aí. Às vezes, pessoal, o Facebook dá uma sumida nos comentários de vocês, mas eu fico sempre dando uma conferidinha para não dar problema, né? O Portal do Magnetismo tá por aqui, menino que chique, boa noite. Nara Carvalho também, coisa boa. E Dauler também, boa noite. E José Djalma Bitur, boa noite também. Então, essa questão, né, de os espíritos se encontrarem, era outra historinha que eu ia contar antes que eu não contei. Eu acho que tu não estava presente, não sei. Nós temos o costume no Geva, né, de fazer evangelho pelas pessoas, pelos nossos. Quando tem um doente, alguém vai lá e trata. Quando tem alguém passando por uma dificuldade, a gente trata, né? E houve uma situação com os nossos irmãos que necessitou de um estudo voltado para ele especificamente. E foi feito esse evangelho nesse trabalho. E nesse dia, houve uma comunicação de uma preta velha chamada Vovó Maria, né? E aí, quando ela veio, ela disse que essa pessoa, né, que estava, que era o motivo da reunião, era alguém muito chegado nela, que ela gostava muito, que ela queria realmente ajudar, e ela passou a dar conselhos em como a gente poderia ajudar esse irmão, sabe? Como que deveria ser levado essa situação e o que deveria ser feito, né? E eu achei muito bonito, porque ela veio com um carinho tão grande, sabe? Falava dele com um amor tão grande. E aí, logo depois, quando ela terminou as orientações, né? Ela falou pra mim e pra uma outra colega que estava, né, no trabalho, que sempre estava com a gente, porque a gente também era da família dela e que já tínhamos tido existências juntas, eu e a moça que estava na mesa. E aí ela falou que já tinham tido existências juntas, que era, né, que viria outras vezes, que tá sempre com a gente, que se precisar chama, né, que Preto Velho é muito assim, se precisar chama e tal. E aí eu achei tão bonitinho, eu disse, menino, pronto, tá provado, pra mim, pelo menos naquele momento, ficou provado de que realmente todos nós somos a mesma família espiritual, porque a mesma entidade que estava ali cuidando do irmão que estava precisando também se refere a gente como família e se refere a ele como família. Então, a família espiritual é uma só, né? Isso. Assim como o mesmo carinho que ela tratou, né, o irmão que estava precisando de ajuda, ela também se referiu a vocês. E isso realmente é um indício muito claro de que estamos, aliás, né, todos conectados por fios invisíveis, como sempre falamos, né, conectados por fios invisíveis que a gente às vezes não compreende, mas que sabemos que eles existem. É verdade. Eles existem e é muito interessante porque tem uma parte também, uma outra coisa que eu li, que eu acho que eu não anotei, mas eu lembrei agora, foi sobre as decepções, né? Ah, sim. E aí tem uma parte que fala assim,
por que que a gente sofre, né? A gente tem decepções e machuca o nosso coração. As angústias, né? E aí ele diz, agradeça. Porque quando essa pessoa que tá te causando essa angústia encontrar alguém que faça a mesma coisa com ela, ela vai sofrer. Mas não vai ser você que fez ela sofrer. Então agradeça, aprenda, não faça com mais ninguém e é isso. Isso. Olha, Thay, quando a gente vai ver a questão, né, do que a doutrina sempre nos fala, que nós estamos em evolução, que nós estamos aprendendo, que nós estamos sempre... todas as situações que acontecem têm um propósito que é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E a gente vê que as amizades, né, esses espíritos amigos, as pessoas que surgem na nossa vida, que a gente denomina como os anjos bons que aparecem na nossa vida, esses amigos, companheiros, parceiros e tudo, a gente sabe que isso é muito valioso, é muito bom, né? É um presente de Deus mesmo, ter amigos na nossa vida. Mas a gente sabe que passa por essas situações, né? Essas decepções. O coração da gente sofre às vezes, porque a gente espera da outra pessoa aquela atitude, aí de repente não tem aquela atitude e vem a decepção. Como eu falei inicialmente, a gente sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações. E isso ainda acontece. Mas mesmo assim, mesmo diante dessas decepções, do sofrimento, da dor, da mágoa, angústia que a gente estiver passando, causado por uma pessoa que a gente considera amigo, né? A gente sabe que isso também é para o nosso aprendizado. E às vezes a gente se pergunta, mas por que aprender com dor? Por que aprender dessa maneira? Porque nós, infelizmente, ainda somos difíceis de aprender só pelos exemplos, aprender só ouvindo as outras pessoas falarem, né? Muitas vezes, nós precisamos passar pela dor. Esses dias eu vi um vídeo que eu até publiquei ele, né? Repostei, compartilhei, porque falava justamente isso, dessa dor, o propósito dela na nossa vida. Né? Muitas vezes tem um propósito e assim, nos momentos em que a gente passa por essas dores, por essas dificuldades, decepções, geralmente é os momentos em que a gente mais tem aprendizado. Quando tá tudo bem, tudo suave, parece que a gente não tá aprendendo muito, né? E assim, as maiores decisões, aquelas mudanças de vida, elas acontecem muitas vezes nos momentos da dor. E aí, um amigo causa uma mágoa, causa assim, uma situação de conflito, mas ali também tem um propósito, né? Algum aprendizado, alguma lição pode ser tirada dali, para os dois. É verdade. Marilene Costa, boa noite, Marilene. É verdade, nós podemos aprender sempre, né? Quando a gente vai nas nossas existências, né? Nós vamos ter esses amigos mais amigos, mais chegados, e vamos ter aqueles que vão ser menos, vamos ter amigos dentro da nossa família, e não, alguns não, né? Mas é normal, e a gente tá aqui para se ajudar e crescer junto, né? A questão 417 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? E aí o espírito responde: sem dúvida, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E eu quero chamar a atenção para essa parte que diz assim: os laços antigos ou recentes. Então isso significa que mesmo que a gente não tenha essa amizade antiga, às vezes uma amizade nova, ela pode sim se tornar uma amizade verdadeira, né? A amizade verdadeira é essa amizade em que o nosso fluido espiritual, né, nos liga. E aí, as antigas, né, tem um comentário de Kardec que diz que pelo termo antigo deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores, né? Logo, ele não fala sobre as recentes, não comenta, mas por esse comentário, se os laços antigos são os adquiridos em existências anteriores, os laços recentes são os adquiridos nessa existência, né? E aí,
a gente pode realmente começar. A nossa família, ela se expande a cada dia, Se expande. né? Mãe dizia assim, quando eu era criança, se tiver 100 crianças é para brincar com as 100 crianças, né? E aí eu era obrigada a fazer amizade com os amigos dos amigos, porque a mãe dizia isso. Aí eu cresci assim, eu tenho esse costume, né, de fazer amizade com os amigos dos amigos e os amigos dos amigos dos amigos, né? Algumas, como a gente já disse, passam, são momentâneas, outras permanecem. E é muito bom. É muito bom a gente poder conversar com pessoas diferentes, fazer amizade, né? Eu sou meio assim, eu acho bom conversar, eu acho bom falar, né? Então, Eu também sigo esse pensamento aí da sua mãe. Eu acho que quanto mais amigos, melhor. E sobre o que você estava falando, Thay, dessas amizades recentes, né, das amizades antigas, dos laços, pode também acontecer de você fazer uma amizade recente com a pessoa, mas ali ser um espírito que você já teve relações anteriores, que é uma relação antiga também, sim. né? Pode ter também vivido outra situação, em outras existências, ter uma relação, só que só naquele momento da vida é que se encontraram. Eu tenho uma amiga recente, vai fazer 3 anos nossa amizade, Uhum. mas ela é uma amiga, assim, que eu sei que ela é fundamental na minha vida, assim, e eu tenho, não vou dizer a certeza, né? Mas os indícios mostram, assim, que nós temos uma relação muito anterior a essa vida, porque nós nos conhecemos recente, né? Uhum. E a facilidade com que a gente teve também, assim, de conversar, sabe? De se entender, de se ajudar, é impressionante. Sim, sim. Eu acho muito interessante, né? Quando a vovó Maria ela deu essa comunicação, né? Nesse dia que eu contei agora há pouco, ela me deu uma orientação também sobre prestar atenção, não ser tão ingênua, né? E aí, na hora, eu fiquei, gente, mas o que é que tem a ver? Aí depois sofri um golpe bem legalzinho, né? Que não vem ao caso agora. Mas aí, quando a gente percebe, né, o cuidado e a preocupação desse espírito que veio para fazer outra coisa, né? Mas estava preocupado com alguma coisa que ia acontecer. Porque eles aproveitam toda a oportunidade para ajudar, assim como nós, né? Quando nós temos um amigo que a gente gosta de verdade, toda a oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de mostrar que tá ali, que mesmo que não possa fazer muito, mas ó, tô aqui, tô contigo, te apoio, né? Sim. Imagine isso, nós ainda na nossa imperfeição. Imagine esses espíritos com uma elevação maior e que não tem limites, né? Assim, até fazendo a pesquisa eu vi assim que para nós que ainda estamos muito materializados, é como que a gente não consegue ainda compreender como é possível um dia, quando nós todos formos anjos, amar todos. Uhum. Amar todos. Não é possível. Vai ter as preferências, né? Mas para os espíritos evoluídos,